Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da presente aula. Estamos na aula de número 3 e ela tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global, proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Questões ambientais urbanas, produção e destino do lixo doméstico, industrial, comercial, hospitalar, eletrônico, radioativo e verde. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar da produção e do descarte do lixo que é originado, que surge ali, que é produzido dentro do espaço urbano. Nós vamos entender quais são os impactos da produção desse lixo quando ele é descartado em locais inadequados. A gente já tem aqui alguns exemplos para vocês, aqui através dessas imagens, do que acontece quando esse lixo que a gente produz dentro do espaço urbano, ele vai parar em locais inadequados, Eles acabam ali contaminando o meio ambiente de uma forma geral, contaminando o solo, contaminando ali as águas, em especial dos cursos dos rios que passam ali, os igarapés, por exemplo, pelo perímetro urbano, conforme essa imagem que vocês estão vendo aqui, certo? Bem, para iniciar essa aula, eu gostaria de reforçar com vocês aqui a definição, o conceito de meio ambiente. Acompanhem comigo. A gente pode definir meio ambiente, segundo o CONAMA, como sendo o conjunto de condições, leis, influência, interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite abriga e rege a vida em todas as suas formas. Toda vez que a gente falar de meio ambiente, a gente vai falar da interação ali, de fatores físicos, químicos, biológico, social, cultural também, certo? E como eu já falei em outros momentos, o meio ambiente é a casa da gente, tá certo? É o lugar onde a gente vive. Essa casa ela é compartilhada com outras sociedades e também com outros seres vivos, Daí a necessidade também da gente pensar sobre a importância desse meio ambiente. Por que o meio ambiente é tão importante? Eu já falei uma primeira coisa que é importante, Que é a questão do meio ambiente ser a casa da gente, E a gente não cuida mal da casa da gente, é o lugar onde a gente vive, Então, esse lugar ele precisa estar bem para que a gente também possa viver bem. Mas tem um outro ponto que eu acho importante destacar aqui para vocês, que é a questão do meio ambiente ser o fornecedor de tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. É de onde nós tiramos os recursos para produzir tudo aquilo que é essencial para a nossa existência, tá certo? Daí a gente já tem dois pontos importantes que ressaltam ali a importância do meio ambiente para a sociedade de uma forma geral e para a manutenção da vida no planeta de uma forma geral. Contudo, o homem, através das suas ações, ele tem promovido ali impactos severos nesse meio ambiente, certo? E nós vamos destacar nesse momento algumas dessas ações que impactam o meio ambiente. Acompanhem comigo. Olha só, quero destacar para vocês a primeira ação ali que traz ali impactos para o meio ambiente. Aqui a gente tem algumas, tá? A gente tem mais, claro, mas eu vou destacar aqui as que eu considero as principais. Crescimento das áreas urbanas. Olha, as cidades, para crescerem, elas já vão impactar o meio ambiente, tá certo? A gente vai precisar desmatar, a gente vai precisar ali construir o espaço urbano. Isso, por si só, já vai gerar impactos ambientais, tá certo? No meio ambiente. E aí a gente tem a própria dinâmica do espaço urbano, A forma como a gente organiza e produz riquezas dentro desse espaço urbano também impacta o meio ambiente, como, por exemplo, a atividade industrial. Destaco também para vocês
A questão da atividade de agricultura e pecuária, que juntas a gente pode denominar de agropecuária, né? A gente acha que a atividade de agricultura e pecuária, as atividades desenvolvidas no campo, elas não trazem impactos ambientais. E isso não é bem assim, tá certo? A atividade de agricultura, a atividade de pecuária, elas impactam demais o meio ambiente. Elas desmatam, elas podem contaminar os solos, as águas, em decorrência dos insumos, dos produtos utilizados na realização dessas atividades. Mas são duas atividades de fundamental importância para a nossa sobrevivência, né? É de onde nós tiramos o nosso alimento, basicamente. Então, a gente precisa pensar em formas de realizar essas atividades, tanto de agricultura como de pecuária, de forma que elas não causem, tanto impacto no meio ambiente. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é a questão da atividade industrial, que talvez seja a atividade que vocês mais liguem à questão da poluição, né, isso do meio ambiente de uma forma geral. A atividade industrial polui o meio ambiente de diversas formas, quer seja a partir da energia que ela vai utilizar, né, daquela força motriz do que move a atividade industrial, que normalmente são os combustíveis fósseis, tá? Que poluem muito o ar atmosférico, e os resíduos também produzidos por essa atividade, que podem contaminar o solo, os lençóis freáticos, as águas superficiais, subterrâneas, por assim dizer. Outro ponto que eu gostaria de mencionar para vocês aqui é o manejo inadequado dos recursos naturais, da água, da floresta, por exemplo, de todos os recursos que a gente tem. Nós usamos os nossos recursos de uma forma muito ruim, tá certo? E isso, obviamente, traz impactos para o meio ambiente. Temos também um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que é a questão do extrativismo. Mas reparem, quando eu falo de extrativismo, eu não estou falando do amazônida, por exemplo, que vai pescar, que vai ao castanhal pegar castanha. Não é esse tipo de extrativismo que nós estamos falando, tá certo? Nós estamos falando aqui de extrativismo de larga escala. Aquele extrativismo realizado, por exemplo, pelas grandes corporações que extraem ali os minérios existentes na Amazônia, certo? Nós estamos falando aqui de madeireiras, né, que retiram árvores, né, madeira da floresta, por exemplo. É dessa atividade predatória que nós estamos falando aqui, certo? Bem, olha só, nós já vimos ali o que é o meio ambiente, vimos a importância do meio ambiente, vimos quais são as ações humanas que impactam nesse meio ambiente, e agora a gente vai tratar especificamente do comprometimento desse meio ambiente que nós analisamos a partir da produção de lixo, em especial o lixo que é gerado na cidade, o lixo que é gerado nas áreas urbanas, por assim dizer. E eu começo esse momento definindo para vocês o que é esse lixo nome, né? Na realidade, dizendo para vocês qual a forma mais correta de nomear esse lixo urbano. Acompanhem comigo. Bem, a gente costuma dizer que o lixo urbano, a gente pode chamá-lo de resíduo sólido urbano, tá certo? A sigla é RSU. Ele é resultado das atividades realizadas no espaço urbano, como, por exemplo, atividade doméstica de uma forma geral, tá certo? A gente tem também a atividade industrial, certo? Nós temos também outras atividades que são ali desenvolvidas no espaço urbano, como a comercial, a hospitalar, que acabam ali comprometendo o meio ambiente, tá certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar uma outra questão aqui com vocês, que é a questão relacionada à produção de lixo e o consumismo, certo? E eu quero aproveitar esse momento para diferenciar o que é consumo e o que é consumismo. O consumo é quando a gente está ali comprando aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência, tá certo? O alimento, por exemplo, a roupa para a gente vestir. Então, isso é consumo. Quando é que a gente tem o consumismo? É quando a gente começa a consumir para além das nossas necessidades, certo? Então, isso é o consumismo. Um exemplo, a gente costuma observar, principalmente famosos assim, que tem mais dinheiro, né? A gente não tem tanto dinheiro, que tem assim, coleção de sapatos, 100 pares de sapato. Gente,
Do ponto de vista prático e efetivo, a gente só precisa de um par, né? A gente usa um par por vez, né? Então, quando eu tenho muito de uma coisa só, 50 camisas, por exemplo, compradas aí nesses apps chineses, né, que são baratinhas, a gente está ali consumindo e esse consumismo vai fazer com que a gente tenha uma maior consumição dos recursos naturais e aquilo que a gente está consumindo em excesso, a gente tem mais facilidade para descartar, como lixo, por exemplo. Então, olha, consumismo e produção de lixo andam assim. Por isso é importante a gente entender que a gente precisa pensar na questão do consumismo para diminuir também a produção de lixo, certo? Bem, esse era um parêntese que eu gostaria de analisar com vocês. Outra coisa que eu gostaria de destacar é a classificação desse lixo que é produzido, né, de acordo com a sua origem. Nós podemos classificá-los da seguinte forma. Olha só, a gente tem o lixo doméstico, que normalmente vem das atividades domésticas desenvolvidas por nós, certo? Por exemplo, o lixo produzido na sua casa, o lixo orgânico, as embalagens plásticas, vidro, tudo isso a gente chama de lixo doméstico, certo? A gente tem também o lixo industrial, que é aquele lixo que vem da atividade industrial, da produção industrial, por assim dizer. Nós temos também o lixo hospitalar, que, como o próprio nome já sugere, é aquele lixo produzido no âmbito hospitalar, nas clínicas, né? Temos também o lixo agrícola, a atividade de agricultura e pecuária também gera bastante resíduo, tá certo? Temos também o lixo eletrônico, nesse contexto que a gente vive, nesse modelo de sociedade atual, o lixo eletrônico ele tem se tornado também um grande desafio. A gente vive cercado de eletrodoméstico, eletrônico, o que a gente descarta a partir da telefonia, como, por exemplo, aparelhos de celular. Então, esse material, a gente precisa ter a atenção que boa parte da sua composição tem metais pesados, como, por exemplo, as baterias, e esses metais pesados comprometem muito o meio ambiente, certo? E a gente tem também a questão do lixo radioativo. A gente acha que é algo muito distante, né, presentes ali em usinas nucleares somente, mas não. Equipamentos de exames de imagem, por exemplo, como raio-x, os equipamentos de tomografia, a ultrassonografia, eles podem ter ali elementos que são radioativos e a gente precisa ter cuidado, obviamente, com essas questões, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de tratar a partir desse momento com vocês sobre a produção do lixo em escala mundial, em âmbito nacional. E também a gente vai ver como é a produção de lixo em uma cidade na Amazônia, e eu peguei Manaus como exemplo, certo? Mas a gente vai por etapas e, primeiramente, vamos compreender como é essa produção de lixo no mundo. Acompanhem comigo. Bem, segundo a ONU, tá, estima-se que a gente produza, enquanto humanidade, 2,24 bilhões de toneladas de resíduos sólidos. É muita coisa, tá? E o mais preocupante é que 33% de todo esse lixo que é produzido, ele não recebe nenhum tipo de tratamento. Ou seja, vai parar nos nossos rios, vai parar nos oceanos, vai parar nas nossas florestas, sabe? Sem nenhum tipo de tratamento. Bem, vocês já observaram que o quantitativo de lixo é grande, mas eu gostaria de destacar aqui com vocês também que essa produção de lixo, ela não é homogênea, ela não é igual entre os países, tá? Alguns países, eles produzem mais lixo que outros países. Isso está muito ligado, essa produção do lixo, à questão do consumo. Quanto mais você consome, mais lixo você vai gerar. Então, normalmente, países mais ricos, eles acabam produzindo mais lixo também. Países mais pobres, pela questão do poder aquisitivo, por não consumirem tanto, acaba gerando menos lixo, certo? E aí eu tenho aqui um comparativo para fazer para vocês, que pega dois países, tá? O Brasil, que é um país em desenvolvimento, tá? E se todas as pessoas que vivem aqui no Brasil, se todas as pessoas do mundo, consumissem como nós brasileiros, nós precisaríamos de quase 2 planetas, ou seja, se todas as pessoas do mundo consumissem como as pessoas que vivem aqui no Brasil, nós precisaríamos de 2 planetas para produzir as mercadorias, para produzir aquilo que a gente necessita. Parece muito, né? Mas pode ficar ainda pior quando a gente pega o exemplo dos Estados Unidos. Se a população mundial consumisse como os estadunidenses, nós precisaríamos de 5 planetas. Ou seja, a gente já teria colapsado.
O que faz com que isso seja ainda mais equilibrado é que nós temos países muito pobres e que não consomem tanto assim, como é o caso dos países africanos e de alguns países ali pela Ásia, certo? Então, por conta disso, a gente ainda tem recursos naturais, né, para produzir aquilo que é necessário para a nossa sociedade. Mas se a gente fizesse comparativo, por exemplo, pegar o consumo do Brasil e dos Estados Unidos, né, a gente observa que a gente já precisaria de mais planetas, né, para produzir tudo aquilo que a gente consome. Deu para entender? Países desenvolvidos tendem a consumir mais e, consequentemente, produzir mais lixos, certo? Bem, agora a gente vai tratar também da questão da produção do lixo aqui no Brasil. Vamos ver quanto de lixo nós estamos produzindo. Acompanhem comigo. Bem, o Brasil, que tem aproximadamente 212,6 milhões de habitantes, produz ali, em média, 80 milhões de toneladas de resíduos, né, de lixo. É muita coisa, né, turma? Só repetindo a população do Brasil, 212,6 milhões de habitantes, tá? Dado atualizado em 2024 pelo IBGE. Segundo a ABRAP, 4% só desse total é reciclado, ou seja, quase tudo que nós produzimos como lixo, de fato, vai parar no lixo porque a gente não recicla. E isso é um ponto de preocupação, certo? Eu tenho aqui alguns dados importantes relacionados à produção de lixo por região aqui no Brasil e eu gostaria que vocês observassem aqui comigo esses dados. Olha só, temos aqui, os dados são de 2022, são os dados mais atuais que eu encontrei, tá? E a gente tem a produção de lixo por região. O Norte produz ali 7,5% de todo o lixo que é gerado aqui no Brasil. O Nordeste, 24,7% do lixo que é gerado no Brasil. O Centro-Oeste, 7,5% também. O Sudeste é a região que mais produz lixo, né? Quase a metade, 49,7% do lixo gerado no Brasil vem do Sudeste. E isso não poderia ser diferente, tá? O Sudeste é a região mais populosa e a mais rica também, né? E a que mais consome. O Sul produz ali 10,6% do lixo que é gerado aqui no Brasil, certo? A gente vai analisar agora o índice, né, de cobertura de coleta desse lixo, certo? Então, a gente observa que o Brasil tem um índice até bom, 93,04% de cobertura de coleta de lixo. Isso é bom, tá? Mas essa coleta não significa dizer que o lixo recebe um fim adequado, que é uma questão que a gente vai ver mais à frente, tá? O Norte, um pouco mais de 82%, o Nordeste também um pouco mais de 82%, o Centro-Oeste, 95%, o Sudeste, 98%, um pouco mais de 98%, isso é muito bom, mas também é a região que mais produz lixo, né? E o Sul, 97%, certo? Professor, como é essa produção de lixo na cidade de Manaus? Acompanhe aqui os dados. Olha só, Manaus produz, por mês, mais de 76 mil toneladas de lixo, certo? E no período de janeiro até agosto de 2020, a cidade produziu 731 mil toneladas de lixo, tá certo? A gente observa também que a média diária, né, de produção de lixo aqui em Manaus é de 2.400 toneladas de lixo doméstico sendo produzido todos os dias. Isso dá uma média de um pouco mais de 1 quilo de lixo sendo produzido por cada habitante aqui em Manaus. Um pouco mais de 1 quilo de lixo produzido por cada pessoa que vive aqui em Manaus. Certo? Bem, produzimos todo esse lixo, mas você já parou para pensar o que acontece, para onde vai o lixo depois que ele sai da nossa casa, depois que ele sai da nossa lixeira, turma? No caso do Brasil, a gente tem aqui 3 possíveis lugares para onde esse lixo vai parar. Acompanhem comigo. Olha só, a gente tem os lixões a céu aberto, que são aquelas áreas ali onde o lixo é descartado e que não tem nenhum controle, nenhum tipo de tratamento. Esse aqui é o mais preocupante, é o que mais causa ali a poluição do solo, da água, do ar e também a gente tem mais risco para a saúde pública porque não tem nenhum tipo de tratamento.
A gente tem também aqui o aterro controlado, que é uma versão intermediária. A gente não tem aquilo que seria o ideal, todo o sistema de tratamento desse lixo, mas a gente já encontra ali algumas estruturas que podem minimizar os impactos ocasionados pelo lixo que é depositado naquela região. E a gente tem os aterros sanitários, que é o ideal, que conta ali com um sistema adequado, regulamentado, né, com disposição ali de resíduos, e ele conta também ali com a impermeabilização do solo, basicamente. Então, nessas áreas dos aterros sanitários, a área é impermeabilizada, né? Coloca-se uma lona ali grande para que o chorume, por exemplo, produzido a partir da decomposição da matéria orgânica, não infiltre no solo e não contamine tanto o solo como os lençóis freáticos. Temos também a coleta de gases, temos também um monitoramento ambiental daquela região onde o lixo está sendo depositado, certo? Bem, gostaria de destacar com vocês também nesse momento um pequeno vídeo aqui que destaca para onde vai, que mostra na realidade para onde vai o lixo que é produzido aqui no Brasil. Acompanhe comigo. Os principais destinos do lixo no Brasil. Lugar de lixo é na lixeira. Mas e depois? Onde ele vai parar? Vamos descobrir. Lixões. Grandes áreas a céu aberto, nas quais o lixo é despejado, geralmente localizado em regiões periféricas da cidade. Esses locais acabam se tornando propícios para a concentração e proliferação de ratos, baratas e outros insetos. Aterros sanitários. Aterros são sistemas de tratamento de lixo, onde o solo é impermeabilizado e preparado para receber lixo orgânico, que é colocado em camadas intercaladas com terra, literalmente aterrado. Diferente dos lixões, os aterros são planejados, operados e monitorados de acordo com normas e regulamentações ambientais rigorosas. Coleta seletiva e reciclagem. Sabe aquelas lixeiras coloridas? Então, a coleta seletiva consiste em fazer a separação entre o lixo orgânico e os materiais recicláveis como latas de alumínio, potes e sacos de plástico, garrafas PET, entre outros, que são entregues para reciclagem. Incineração de lixo. Alguns lixos não podem ser aterrados ou reciclados, como é o caso do lixo hospitalar ou materiais contaminados, por exemplo. Nesses casos, o lixo precisa ser incinerado. Tratamentos especiais. Outros materiais precisam ainda de um tratamento especial por empresas especializadas na hora do descarte, pois possuem em sua composição elementos químicos que podem gerar problemas ambientais como a contaminação do solo e da água, e não podem ser queimados, como é o caso das pilhas, lâmpadas e celulares, por exemplo. Muito bem, nós vimos aí para onde vai parar, né? Para onde vai o lixo que é gerado aqui no Brasil, certo? A gente viu que os lixões a céu aberto, infelizmente, ainda são uma constante, os aterros sanitários são as estruturas ideais, certo? E a partir desse momento, nós vamos verificar aqui quanto desse lixo vai parar em local adequado e quanto desse lixo vai parar em locais inadequados. Tem um gráfico aqui que ilustra muito bem essa questão. Acompanhem comigo. Olha só. Temos dados de 2021 e de 2022. Em 2021, em verde, estão aqui o lixo que é colocado nos locais adequados, tá certo? Então, a gente observa que um pouco mais de 60% do lixo que a gente produziu no ano de 2021 foi parar nos aterros sanitários, por exemplo, certo? E um percentual de um pouco mais de 39% foi parar em áreas inadequadas, como, por exemplo, o leito dos rios, os oceanos, os igarapés. Então, esse aqui é o nosso ponto de atenção. O ideal é que todo esse lixo vá parar em locais adequados, como, por exemplo, os aterros sanitários, e não nos lixões a céu aberto, que é o que acontece, na maioria das vezes, quando esse lixo é descartado em locais inadequados, certo? Em 2022, a gente tem uma realidade muito parecida, certo? Um percentual um pouco melhor, né? 61%, certo? Então, a gente aumentou um pouquinho a quantidade de lixo que foi parar em áreas adequadas, tá? E diminuímos um meio ponto, né?
o lixo que foi parar em áreas inadequadas, certo? Bem, outra coisa que eu gostaria de destacar aqui com vocês são os impactos desse lixo que é descartado em áreas consideradas inadequadas, né? E é isso que a gente vai pontuar nesse momento. Os principais problemas ocasionados ali por esse descarte inadequado do lixo. Acompanhem comigo. Olha só, primeiro ponto. Contaminação do solo, ambiente aquático e também do ar. A contaminação do meio ambiente de uma forma geral. Outro ponto, a gente tem aqui também a contaminação do solo e da água pelo chorume. O chorume é uma espécie de líquido produzido a partir da decomposição da matéria orgânica, em especial, muito comum nas áreas de deposição de lixo, certo? Outro ponto, a gente tem aqui o mau cheiro, né, que afeta em especial as populações que vivem no entorno desses lixões. Temos também como problema a questão do aumento do caso de doenças. Então, essas áreas de lixões, em especial os lixões a céu aberto, né, e aterros sanitários, às vezes também, mesmo com todas as medidas de segurança, acabam sendo áreas onde doenças acabam se propagando ali, certo? Destaco também que a gente tem um entupimento dos bueiros, né, e também o desencadeamento de enchente por conta das pessoas jogarem o lixo ali pelas ruas, sem se preocupar ali em depositar esse resíduo em uma lixeira, por exemplo, certo? Temos também um outro ponto aqui, que é o aumento do número de incêndios em função dos gases que são liberados durante o processo de decomposição, em especial de matérias orgânicas. Professor, o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos? Tem uma lista aqui interessante para a gente analisar. Acompanhem comigo. Olha só. Selecionar o tipo de lixo, né, doméstico para facilitar o processo de reciclagem. Reciclar esse lixo ajuda muito a gente a diminuir os impactos, tanto sociais como também os impactos ambientais ocasionados pela produção de lixo urbano, né, pelo lixo urbano, por assim dizer. Utilizar sacolas reutilizáveis, né? Quando a gente for ao mercado. A gente tem as ecobags, né? Que são aquelas sacolas de tecido em especial, que não é novidade alguma, tá? Quando eu era criança, lá pela década de 90, a minha mãe tinha uma dessa que ela levava para a feira, né? Não era de tecido, era de fibra, assim, um material. Evitar desperdício de comida, reduzir o uso de produtos descartáveis, né? Isso principalmente copos, por exemplo, talheres, pratos, priorizar produtos com refil e a granel, reduzir o consumo de uma forma geral, isso ajuda bastante, tá? Na redução da produção de lixo e realizar a coleta seletiva. Falando em coleta seletiva, vamos reforçar aqui o que é essa coleta seletiva, certo? Bem, a coleta seletiva é a recolha de resíduos, tá? Que são classificados, obviamente, de acordo com sua origem e depositados ali em contentores indicados por cores. E o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele estabeleceu esse código de cores para diferentes tipos de resíduos, né? Então, em cada contentor, em cada lixeira, como a gente costuma falar, a gente vai depositar um tipo de material. E isso é importante para a gente, obviamente, diminuir a quantidade de lixo que vai parar nos lixões, por exemplo, nos aterros sanitários, certo? Reutilizando esse material, né? Reciclando esse material, através da coleta seletiva, que facilita muito isso. A coleta seletiva, ela ajuda a gente a diminuir a quantidade de lixo que nós produzimos, tá bom? Ela permite que a gente reutilize, na realidade, materiais como vidro, como plástico, evitando ali usar os recursos naturais do nosso planeta, né? E reciclar nesses produtos, né? Que é transformar esses produtos em novas mercadorias. Então, ela é muito importante para diminuir não só a quantidade de lixo, mas para a gente também reduzir os recursos naturais que nós estamos utilizando de uma forma bastante desenfreada, inclusive. Reforço aqui, né, onde colocar o lixo no caso da coleta seletiva, caso você se depare aí com esqueminha, né, com contentores que recebam esse tipo de material. Azul, papel e papelão, certo? A gente tem aqui o verde, que recebe o vidro, né, os contentores de cor verde. Temos também o vermelho, que vai receber o material plástico.
temos os contentores amarelos, que recebem metais, temos também os contentores marrons, que recebem resíduos orgânicos, como, por exemplo, restos de alimento, temos os contentores pretos, onde a gente coloca madeira, temos cinza, nesse cinza a gente coloca tudo aquilo que não dá para reciclar de forma alguma, certo? Temos também os contentores brancos, que irão receber o lixo hospitalar, temos os contentores laranja, que recebem ali os resíduos que são mais perigosos, e temos os contentores roxos, que recebem resíduos radioativos. Professor, existe programas de coleta seletiva nos municípios do nosso país? Eu tenho um gráfico aqui que ilustra muito bem essa questão de como está os projetos, né, de incentivo ali à chamada coleta seletiva no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui da região norte, onde os municípios, poucos municípios, né, têm esse incentivo para realizar a coleta seletiva, certo? A gente tem ali cerca de 66% dos municípios fazendo ali aquela coleta seletiva, né, ajudando ali na preservação e conservação do meio ambiente, certo? Só que isso, quando a gente compara outras regiões, como, por exemplo, a região sul, né, esse percentual é bem maior, né, 91,4% dos municípios na região sul realizam ali a chamada coleta seletiva, tem alguma iniciativa relacionada ali à coleta seletiva, certo? Bem, com isso, nós finalizamos o conteúdo da nossa aula.